Graça e paz a todos. Pela fé, chegamos até aqui, chegamos ao dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo que a boa mão do Senhor esteja com você e com a sua família. Vamos continuar hoje, aliás, vamos encerrar a nossa série de mensagens Aumenta a Nossa Fé. Depois de uma semana abençoada, de oração, de células, uma semana de estudo bíblico, nós estaremos agora juntos cultuando ao nosso Deus, fazendo então o encerramento dessa série de mensagens. Estamos nos preparando para voltar com fé no Senhor de que poderemos estar aqui no templo e com o objetivo de transmitir ao vivo nossos cultos. Estamos orando para isso, contamos com as suas orações e com a sua participação. Querido, quero lembrar você da oportunidade de adorar a Deus com dízimos e com ofertas nesta hora. Talvez você já o tenha feito, mas se não fez, pode também fazê-lo agora, fazendo sua transferência bancária, enviando o seu dízimo através da nossa conta que aparece na tela, ou você pode também estar fazendo isso durante a semana, dentro das outras maneiras que nós orientamos para que seja feito. O importante é que culto é entrega, e que seja entregue nosso tempo, nossa vida, tudo que temos, que na verdade não temos nada, mas tudo que o Senhor confia a nós como mordomos seus aqui na terra. Que Deus te abençoe em uma atitude de gratidão, de obediência, de amor, sobretudo, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Enquanto isso acontece, você também tem a oportunidade de meditar na letra lindíssima de um dos meus hinos prediletos, que é o hino Espinhos, do Grupo Logos. Quem vai estar cantando esse hino é o nosso irmão Saulo. Ele é meu cunhado, é irmão do meu esposo. Nós agradecemos ao Saulo pela participação na adoração conosco neste culto. Que Deus te abençoe na reflexão da letra desse hino. Da tua cruz, eu aceito, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora.
meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Vencedor em Cristo. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida a ter fé. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós levantamos após termos caído, que nós voltamos após ter tomado o caminho errado. É pela fé que nós conseguimos permanecer firmes em meio às adversidades, aos sofrimentos, aos problemas e às crises da vida. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, 38, afirma que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E essa carta aos Hebreus, chamado de quinto evangelho, por relatar as obras de Jesus na terra, como também no céu, tudo indica que tenha sido escrito a cristãos muito religiosos. E a cristãos muito religiosos, cuja chama da paixão por Jesus já estava se acabando, se apagando. A palavra foi: o meu justo viverá da fé. 3 vezes no Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus advertindo os discípulos, chamando-os de homens de pequena fé, homens de uma fé nanica, raquítica, anã. E durante o mês de agosto, nós trabalhamos nesta série Aumenta a Nossa Fé, refletindo nesses episódios do Evangelho de Mateus. E hoje eu quero conversar com você sobre fé a gosto de Deus. Qual é a fé que Deus gosta? Qual é a fé que está dentro do gosto de Deus? Bem, nós trabalhamos no segundo domingo desta série, em Mateus 8, 23 a 27, quando os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade. Jesus dormia dentro do barco e eles, apavorados, acordam Jesus gritando que Jesus os socorresse, que eles iriam morrer. E Jesus então acorda, dá ordem ao vento, ao mar, que se acalmassem, e diz para eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Na verdade, os discípulos não conheciam a amplitude do poder de Jesus. E depois de tudo calmo, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Mateus 14, 22 e 23, mais uma vez estão os discípulos no barco, em meio a uma terrível tempestade, só que agora o barco já estava lá no meio do mar. E o mar revolto, as ondas batendo fortemente contra o barco. Jesus tinha ficado para orar sozinho. Ele vai de madrugada ao encontro dos discípulos. Pedro, afoito, vendo Jesus andando sobre o mar, o desafia. E Jesus então manda que Pedro fosse encontrar com ele sobre as águas. Pedro vai, olhando para Jesus, caminha sobre as águas. Quando Pedro percebe, na fúria do vento e da água, Pedro começa a afundar, porque tirou os olhos de Jesus. Pediu socorro, Jesus o tomou pela mão, Jesus o levantou e disse para eles: por que vocês têm uma fé tão pequena?
Agora, eu quero refletir com você no terceiro episódio do Evangelho de Mateus, quando Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Mateus, capítulo 16. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo 16. Porque eu também já estou aqui com a minha Bíblia aberta. A partir do versículo 5, vamos ler até o 12. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando a respeito de não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm! Ainda não entenderam? Vocês não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Que o Senhor Deus ilumine a sua palavra em nosso coração, para que a entendamos realmente como palavra de Deus, o que Deus quer dizer a nós neste culto. A gente encontra aqui novamente Jesus dizendo para eles: por que vocês são homens de uma fé tão pequena? A fé a gosto de Deus, eu digo em primeiro lugar, que é uma fé que nos leva além do que é crível, do que é possível. É uma fé que nos leva além do natural, que nos leva a crer no incrível, no invisível, que nos leva a crer no sobrenatural, no espiritual. Nesse texto, nós encontramos Jesus advertindo os discípulos, chamando-os de homens de pequena fé. Por quê? Porque os discípulos, quando Jesus disse cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, eles não conseguiram se aprofundar no lado espiritual do que Jesus falava. Eles logo pensaram no objetivo, no físico, mas Jesus estava falando a respeito de questões subjetivas. Jesus não se referia ao pão material. Eles logo pensaram: nós não trouxemos pão. Por isso que ele está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Não, Jesus não estava falando daquilo que era palpável diante dos olhos, mas Jesus estava dizendo que eles deveriam ter muito cuidado com a intenção dos fariseus e dos saduceus em seus ensinos. Há ensinos que nos tiram da direção que é Jesus. Há ensinos que nos tiram da direção da cruz. Jesus estava usando a figura do fermento para referir-se à perversidade e à hipocrisia que, tal qual fermento, crescia entre os fariseus e os saduceus. Isso acontece também nos dias de hoje. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido falar? Qual música você tem curtido? Com qual grupo você tem participado? Cuidado com a hipocrisia e com a perversidade. Ambos podem abater a nossa fé, podem tirar a nossa fé,
da profundidade, da amplitude do poder do nosso Deus. Deus espera de nós uma fé que nos faça permanecer, uma fé que nos faça permanecer nele. Deus espera de nós uma fé que vá além do raso, além do superficial, que vá além do natural. Certa ocasião, um homem que era líder dos judeus, era professor do povo de Israel, ele foi procurar Jesus. Seu nome era Nicodemos. E ele começa a conversar com Jesus, afirmando: nós sabemos que o Senhor é mestre e que ninguém pode fazer esses milagres se o Senhor não estiver com ele. Jesus então disse para Nicodemos: é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ainda que sendo um homem culto, ele não conseguiu se aprofundar no mistério do que Jesus queria dizer. Quando Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo, Nicodemos ficou na letra, na superficialidade da letra. Ele foi raso. E ele, ainda que um homem culto, ele disse: mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus não se referia a este nascimento físico. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual, a morrer para o velho homem, a nascer para uma nova vida, a nascer da água e do Espírito. A fé, ela deve nos levar a enxergar além das circunstâncias, além daquilo que é visível. Um exemplo dessa fé, ao contrário dos discípulos, que não entenderam o que era o fermento dos fariseus, ao contrário de Nicodemos, que não entendeu bem a respeito do novo nascimento, é o exemplo da fé expressa por Abraão. Em Gênesis capítulo 22, o que mais me chama a atenção, quando Deus pede para Abraão Isaque, o filho da promessa, o que mais me chama a atenção nesse texto foi depois de caminhar 3 dias, Abraão deixa os seus empregados e vai com Isaque, o filho da promessa. Ele vai para sacrificar o menino, para entregar o menino para Deus como Deus havia pedido. E o que mais me chama a atenção é o que Abraão disse. Abraão disse: fiquem aqui, enquanto eu e o menino vamos ali adorar e logo voltaremos. É impressionante obedecer pela fé, mesmo em situações aparentemente adversas. Era para Abraão adoração. É impressionante, ele não disse reclamando: Deus me deu um filho, eu vou ali entregá-lo, vou ali sacrificá-lo. Ele disse: nós vamos ali adorar e voltaremos. Abraão também não disse: eu vou ali adorar e em breve voltarei, e logo eu estarei de volta. Ele disse: vamos adorar, eu e o menino, e logo voltaremos. Abraão voltou com o filho, porque Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Essa palavra de Abraão mostra que Abraão olhou além da circunstância física. Na circunstância física ele tinha o filho pelo qual ele e Sara tanto esperaram, tanto almejaram. Na circunstância física, ele tinha a lenha, ele tinha o cutelo, ele tinha a viagem de 3 dias realizada, ele tinha uma ordem para obedecer, mas sem murmurar, sem duvidar. Abraão vai além, ele diz: esperem aqui, enquanto eu e o menino vamos ali adorar e voltaremos. E eles voltaram. Há um Deus no céu, aleluia. Há um Deus no céu que vê o que nós não vemos. Há um Deus no céu que ouve o que nós não ouvimos.
É por isso que nós devemos deixar tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe todos os porquês, Ele sabe todos os para quê. Deus nos ama, Ele sabe o que vai vir amanhã, Ele sabe o que nós não sabemos. Em segundo lugar, eu observo nessa passagem de Jesus com os discípulos, que uma fé, ou a fé a gosto de Deus, que agrada a Deus, é uma fé que lembra tudo que Jesus já fez. Lembro-me do hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Queridos, quando a fé é pequena, a memória é curta. Ou a fé é pequena quando a memória é curta. Se sua memória for curta, a sua fé será pequena. Porque é muito fácil para nós lamentarmos o dia de hoje, esquecendo de tudo quanto o Senhor já fez. A fé a gosto de Deus não esquece do que o Senhor já fez no passado. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles pensaram em pão, se preocuparam com o alimento material. E aí então, Jesus, vendo a preocupação deles, Jesus começa a adverti-los: homens de pequena fé, vocês já esqueceram daquela multiplicação de pães que eu fiz? Dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos sobraram? Vocês já esqueceram daquela multiplicação dos 7 pães para 4.000 pessoas? E quantos cestos sobraram? A fé é pequena quando a memória é curta. Pare e lembre. Eu sublinhei na minha Bíblia, no verso 9, essa expressão: não vos lembrais. Meu irmão, minha irmã, você não lembra mais do sufoco do qual Deus te tirou? Você não lembra mais de onde Deus tirou você? Você já não lembra mais daqueles livramentos passados? Você não lembra mais, já esqueceu que Deus te livrou de ser, por muitos motivos, o que você não deveria ser, mas era propenso a ser, por diversas situações? Nós esquecemos com facilidade quantas vezes Deus nos socorreu provando o seu amor. Quantas vezes nós achamos que era o nosso fim. Quantas vezes nós achamos que não tínhamos mais força suficiente. E o Senhor veio em nosso socorro. Ele nos tomou pela mão, Ele nos socorreu. Quantas vezes na minha e na sua vida, aquele parecia ser o dia mais desastroso. Casamento totalmente desestruturado, dívidas crescendo, a saúde totalmente acabada, o problema era grande demais, um problema gigantesco que quase esmagava a nossa fé. Mas Jesus, aquela luz que brilha no fim do túnel, brilhou para nós. Ele veio ao nosso encontro, passando pelos nossos desertos, passando pelas nossas tempestades, e hoje com propriedade nós podemos dizer que vale a pena descansar no Senhor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, louvado seja Deus. O adorador Sérgio Lopes pergunta em uma de suas canções: tente lembrar quantas vezes que Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Ele não pergunta, Ele adverte. Tente lembrar quantas vezes Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito propício para o Senhor aumentar a nossa fé.
A palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus dizendo para nós, no mundo tereis pandemia, no mundo tereis desertos, no mundo tereis mar revolto, no mundo tereis vento impetuoso, no mundo tereis sofrimentos, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo é aquele que venceu tudo por nós na cruz, é aquele que venceu tudo, é aquele que venceu a morte. É nele que nós confiamos, é nele que os nossos olhos devem estar fixados. A fé a gosto de Deus é uma fé que nos leva a permanecer nas tempestades que não duram para sempre, permanecer em meio aos desertos que não duram para sempre. É a fé que nos leva a Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. Eu quero ler a segunda parte desse versículo. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Fé a gosto de Deus. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não gostarei. Eu não ficarei alegre com ele. Quero convidar você para dar uma olhadinha para trás e trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Quero convidar você a não esquecer tudo que Deus já fez por você e pela sua família. Tudo que Deus já fez pela sua igreja. Quero convidar você a ficar firme na fé. Firme com Jesus. Não se afaste de Deus. Não desista. Está difícil, mas não desista. Deus sabe de tudo. Não retroceda. Não chute o balde. Olhe para Jesus. Não perceba a fúria do mar e do vento. Olhe para Jesus. Sabe, eu estava lendo que quando o leão na selva, ele quer atacar, que primeiro ele trabalha para afastar os filhotes dos seus pais. Depois, então, ele torna os filhotes suas presas. Por quê? Porque se o leão atacar primeiramente a cria, o pai ou a mãe vão se levantar para defender esse filhote até a morte. É bem assim que Satanás tenta fazer conosco. Ele primeiro trabalha para nos afastar do Pai. Ele põe dúvida em nós. Ele nos faz olhar para as circunstâncias. Ele nos faz olhar para a política. Ele nos faz olhar para a crise atual, para a realidade do seu município, do seu estado, para a realidade mundial. Ele nos faz olhar para a hipocrisia, para a perversidade do coração do ser humano, e ele tenta enfraquecer a nossa fé. E ele levanta saduceus e fariseus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: as ovelhas não precisam temer o lobo, basta se apegarem ao pastor, o sumo pastor, que é Jesus. Eu convido você a não se afastar do Pai Celestial por nenhuma grande bênção que te alegre tanto, por nenhum hobby novo descoberto e por nenhuma dor profunda que abata sobre você. Mas como saber se nós estamos nos afastando de Deus? Porque quando nos afastamos do Pai, nos tornamos a presa certa, própria, para o devorador. Nós sabemos que estamos nos afastando de Deus quando nós já não temos apetite pela leitura da palavra de Deus, quando nós já não temos vontade nem prazer em orar. Nós estamos nos afastando de Deus quando nós não nos interessamos mais por nos congregar com os nossos irmãos. Estamos nos afastando de Deus quando a carne
começa a dominar e o mundo começa a nos atrair. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Busque fé como o melhor dom para esse tempo. Fé a gosto de Deus. A fé que não nos deixa retroceder, mas que nos faz permanecer e prosseguir. Viva pela fé. Viva conhecendo a amplitude do poder de Deus. Viva pela fé, sabendo que olhando para Jesus, nos é possível caminhar sobre o mar. Que olhando para Jesus, nos é possível passar o deserto. Viva pela fé, lembrando de vigiar, tendo cuidado com a perversidade e a hipocrisia dos fariseus de hoje. Viva pela fé, se lembrando de todas as vezes que Deus já te socorreu. Se a memória for curta, a fé será pequena. Mais uma vez, permita-me, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A fé que você manifesta hoje é a gosto de Deus? Ela agrada a Deus? Não retrocedamos. Vamos nos alegrar no Senhor, com fé, lembrando que o pequeno pode se tornar grande, exatamente como acontece com o grão de mostarda. Que Deus aumente a nossa fé, para a sua glória e para a nossa firmeza, para a nossa alegria, para a nossa salvação, para o nosso resistir nesse tempo difícil. Eu quero orar com você. Pai querido e amado, agradecemos ao Senhor a oportunidade de pregar a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelos ensinamentos bíblicos que são para nós, ó Deus, uma receita de vida. Obrigada porque a Bíblia não mente e o Senhor nunca falha. Muito obrigada, Senhor, porque não existe poder além do Teu. Tu és o grande eu sou, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Muito obrigada porque Tu és o nosso Pai amado. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a passar por desertos, a enfrentar tempestades, glorificando e exaltando o Teu nome. Existe, Deus, um povo valente, um povo que se chama pelo Teu nome, a Tua igreja, que sofre nesse tempo. Eu quero, Deus, nesta hora, entregar a igreja do Senhor espalhada pela terra. Eu quero entregar ao Senhor os meus irmãos, a minha congregação, suplicando, Senhor, que Tu venhas aumentar a nossa fé. Que nesses tempos em que estamos vivendo, não optemos por desistir, por retroceder, mas que possamos optar por permanecer firmes, olhando para Jesus. Queremos, Senhor, viver uma fé que agrade o Seu coração. Nós sabemos em quem temos crido e nós queremos descansar no Senhor. Aumente a nossa fé. Se existe nesta hora alguém que ora comigo e que se sente tão fraco, com tanto medo, com uma fé tão pequena, Pai, nós nos unimos a essa pessoa, suplicando, segure a sua mão, ensine através do poder do Teu Espírito, aumente a sua e a nossa fé. Com o Senhor nós passamos pelo meio de um exército e saltamos muralhas. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Muito obrigada pela oportunidade desta série de mensagens. Que possamos, ó Deus, ter a fé acrescentada para a glória do Teu nome
e para que tenhamos paz e força para resistir neste mundo. Como igreja, nós queremos marchar, porque as portas do inferno já caíram pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Abençoa o teu povo e ensina-nos a viver uma fé que agrade e exalte o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você passe uma semana abençoada, crescendo e se fortalecendo na fé, exaltando assim o nome do nosso Deus. Fique em paz, Deus te abençoe. Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, és minha salvação. Detivestes o sol, do céu o fogo desceu. És um Deus que me salvou, és um Deus que me criou, és um Deus que me cura. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver, quero te ver, e em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, tu és minha salvação. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver, quero te ver, e em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. Faz crescer, quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver, quero te ver, e em teus braços me esconder.